quê? Você tá falando que ele é gay e ele é negro? Como assim? Não entendi. Você sabia que o vocalista do Block Party é gay? Agora, você sabia que o vocalista do Block Party é negro? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Uma pessoa LGBT é morta no país a cada 25 horas e a cada 3 dias um travesti ou transexual também é assassinado. O Brasil é campeão em crimes contra minorias sexuais e é o 10º no ranking de assassinato a jovens negros. Esse close eu tenho. Vai! Pisa, bebê! Pisa! Respeita as fichas preta, bebê! Começa agora Resistência em Dobro, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo. Em março, a Academia de Cinema promoveu algo inédito na história do Oscar. Concedeu um prêmio de melhor filme para uma obra que conta a história de um negro gay. Moonlight, em pouco tempo, se tornaria um fenômeno de audiência. Em um trecho do filme, o protagonista Chiron pergunta ao amigo Juan o que é bicha, depois de ter ouvido isso de sua mãe. What's a faggot? O que é bicha? Bicha é uma palavra usada para fazer os gays se sentirem mal. Eu sou uma bicha? Não. Você pode ser gay, mas não pode deixar ninguém te chamar de bicha. Dizem que a vida imita a arte. Em outra cena do filme, Chiron apanha do primeiro menino com quem se relaciona. Os colegas pediram para que o menino batesse em Chiron para provar que ele não tinha sexualidade duvidosa igual a do protagonista. Com Brendo Dias, de 19 anos, aconteceu a mesma coisa. Eu lembro que o primeiro menino que eu fiquei, que foi o menino que eu fui apaixonado durante muito tempo, ele me bateu na rua porque os outros meninos pediram pra ele fazer isso pra mostrar que ele não era viado. Essa foi minha primeira violência física. Depois de um tempo só, já levei alguns tapas na rua de pessoas estranhas, mas depois elas saíram correndo quando eu fui tentar revidar. E eu já levei ovada na rua também. Brendo afirma que a violência começou antes mesmo dele saber que era gay. O DJ Guilherme Queiroz, de 29 anos, também não conseguiu escapar da violência no centro de São Paulo. Na verdade, eu já cheguei até a levar umas facadas. Isso foi na República. Eu, com alguns amigos meus, a gente acabou sofrendo um ataque LGBT-fóbico. Eu e um amigo, a gente conseguiu correr por um lado, os outros dois correram para outro, mas todos os caras me alcançaram e começaram a bater na gente e acabei levando facadas no braço direito. Então é uma marca que tá comigo aí, que hoje é um símbolo de força pra mim, mas há anos atrás foi bem difícil. Eram todos brancos que bateram em você? Todos, sem exceção. Negros com idade de 18 a 24 anos são maioria nos casos de homofobia. De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o estado de São Paulo tem o maior número de casos. Em 2016, por exemplo, 294 denúncias de violência foram realizadas no Disque 100. Fernando Oliveira, de 21 anos, é gay e detalha a violência que seus amigos sofreram em Atibaia, interior de São Paulo. Aqui em Atibaia tem onde os gays se reúnem, né, que é a Matriz. E muitos amigos meus sempre falam de um grupo de héteros que começam a bater, a xingar e começam, sabe, a zombar deles. Tanto que um amigo meu uma vez já tomou capacetada no rosto, já quase tomou uma facada, então eu fico vendo assim, é bem intenso. Mas comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Além da violência física, os negros LGBTs estão sujeitos também a outras faces do preconceito. Ameaças, violência verbal, comentários racistas e homofóbicos, marginalização e estereotipação também são situações recorrentes na vida deles. A jornalista Tatiane Araújo, lésbica de 22 anos, descreve uma ameaça sofrida em Barueri com a namorada. Eu estava voltando da casa da minha namorada com ela, uma tarde de domingo, e ela foi me levar até a estação. No meio do caminho, a gente encontrou um cara e ele começou a perseguir a gente, falou que ia matar a gente porque isso não era de Deus e ele precisava matar a gente. E daí a gente saiu correndo, chegou na estação e acho que esse foi a violência mais pesada que a gente sofreu.
Tatiane afirma que o caso teria passado para agressão física se elas não tivessem fugido. A estudante de jornalismo Zoe Mazan, de 19 anos, é trans e bissexual e está realizando uma pesquisa acadêmica sobre transgeneridade e discursos de pós-verdade na internet. Zoe nunca sofreu violência física, mas enfatiza os ataques que já enfrentou. Uma das principais violências que eu sofro é na internet, por incrível que pareça. E são violências reais, violências na internet. Não deveriam ser minimizadas da forma que elas acabam sendo, né? Só que a violência ela é muito mais complexa do que uma agressão física. A agressão física, podemos dizer que é a última instância da violência, porque ela passa por outros processos muito mais complexos. No ano passado, a soma do número de denúncias feitas no Disque 100 de pardos e negros foi maior em relação às outras etnias. Traçando um perfil da vítima, a maioria são homens e homossexuais. Os agressores são em maioria homens entre 36 e 40 anos. As ruas e as casas das próprias vítimas são os locais onde acontece o maior número de agressões. Para a assistente social Iraildes Ribeiro, a situação do negro LGBT é difícil e o negro LGBT morador de rua está no ápice da exclusão. Não só social, mas também do seu próprio meio. O negro gay, ele é mais vítima da violência da rua, porque ela tem um espaço que eu adquiro, o espaço é meu. Esse espaço, eu cheguei, ele é meu. Mas se você chega depois e eu quero te proteger, eu falo, ó, fica aqui do meu lado, então, pega esse papelão e você fica aqui. Mas o gay não encontra este apoio. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. O antropólogo e professor do curso de Gênero e Diversidade na Universidade Federal da Bahia, Felipe Fernandes, afirma que, além da violência LGBT, a situação da vida dos negros, de modo geral, também não é segura. É também recordista naquilo que o movimento negro chama de genocídio da juventude negra. Isso quer dizer o quê? Jovens, principalmente rapazes negros, são vulneráveis à violência policial, à violência cotidiana do nosso país. Logo, muitos jovens negros são vítimas de assassinato antes de completarem 29 anos. Como explicou Felipe, quando a violência não é de caráter homofóbico, ela pode ter raiz de preconceito racial. Foi o que aconteceu com a promotora Amanda Gudan, lésbica, de 21 anos. Ela foi empurrada para fora de um trem da CPTM, na capital paulista, por um homem que não queria uma negra no mesmo vagão. Eu tava esperando o trem na Barra Funda, entrei na estação, esperei o trem, ele chegou, um rapaz me viu lá dentro e antes da porta fechar, ele me empurrou pra fora. Ele disse, dividir meu vagão com o neguinho, não. Eu caí na plataforma da estação novamente, ninguém fez nada. Todo mundo ficou olhando, ninguém falou uma palavra, ninguém se manifestou, nada. O estudante de arquitetura e urbanismo Lucas Freitas, de 24 anos, é homossexual e faz parte da equipe da ONG Educafro. Para ele, a razão dessa violência é apenas o ódio à cor da pele e à orientação sexual. Para sofrer violência no Brasil hoje, basta ser negro. Ser jovem negro hoje no Brasil é motivo para você estar morto. Quando você traz um recorte de gênero, é um acúmulo de ódio, você ser negro e ser gay. Então, a violência ela fica ainda mais escancarada. À procura de emprego, Breno Dias ressalta que hoje em dia, sua estrutura física intimida os agressores, mas nem assim ele escapa da violência verbal e psicológica. Hoje eu não sofro mais tanta violência física porque eu tenho quase 2 metros de altura e eu tenho cara de mal, as pessoas têm medo de falar comigo. Mas não que eu não escute xingamentos na rua ou em casa, ou que eu não sofra violência psicológica. Recentemente, a cantora e compositora Lineker, de 22 anos, declarou publicamente ser uma mulher trans. Em entrevista à TV Folha, ela diz celebrar a vida, mesmo com medo de toda a violência contra travestis, transexuais e negros. Tenho medo de violência físico, moral, ainda mais quando você é uma pessoa trans, tem medo de sair na rua e ser tipo, infelizmente, medo de ser uma estatística, sabe? Baby, eu já cansei de me esconder. Estamos apresentando Resistência em Dobro. No próximo bloco, os negros e o mercado de trabalho no universo LGBT. E nada mais. Voltamos a apresentar Resistência em Dobro.
o que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. O preconceito social também é uma barreira muito grande para o negro LGBT quando relacionamos suas vivências ao trabalho, família e à educação. Há muita dificuldade para se obter dados estatísticos com precisão no que se diz respeito a negros LGBTs. Não há mapeamento de emprego direcionado a eles, somente dados sobre as duas características separadas. Iraildes Ribeiro ressalta que essa situação acontece por se tratar de duas minorias sociais. Para arrumar emprego no Brasil já é difícil quando você é branco, homem. Mas ser negro e gay é muito difícil. Um levantamento feito pela E-Lancers apresenta que 1 a cada 5 empresas não contrataria um homossexual. Segundo a pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD, em 2015, homens e mulheres negros representavam 46% dos desempregados da região metropolitana de São Paulo. Fernando Oliveira está desempregado há 5 meses. Ele conta que já se sentiu reprimido em entrevistas de emprego por ser homossexual e já passou por situações de preconceito quando era jovem aprendiz. Um trabalho que eu tinha muita dificuldade com isso é quando eu fui aprendiz de segurança no trabalho. E como segurança no trabalho é um ambiente todo para homens, e eu um homossexual lá. Assim, meus chefes não tinham preconceito, pelo menos aparentemente não. Mas dava pra ver que eles ficavam com muitas brincadeirinhas, sabe? Apesar de não esconder a orientação sexual, Fernando ressalta que sempre evita mostrar que é gay no ambiente de trabalho. O designer gráfico Samuel Gomes, de 29 anos, trabalha com o mercado da publicidade e acredita que esse meio é menos preconceituoso. E que se tiver a questão da sexualidade no meio da publicidade, que ela também seja posta em cargos maiores, mais altos, né, de alto escalão, e não só cargo operacional, na real. Ao mesmo tempo, o publicitário Caio Batista, escritor do blog Entre Todas as Coisas, vê que o seu trabalho pode ajudar a dar visibilidade a negros LGBTs. Para mim, uma das coisas mais importantes é garantir que pessoas que se enquadram nos mesmos segmentos, né, de questões sociais que as minhas, que de alguma forma elas se sintam representadas ou se sintam acolhidas de alguma forma. Porque eu, em muitos momentos da minha vida, não tive esse acolhimento, muito menos essa representatividade. O papel da publicidade também entra nesse sentido, sabe? De modificar a visão das pessoas em relação àquilo que está acontecendo, de modo que elas entendam que a realidade das pessoas é ampla e ela não é tão singular assim quanto é retratado nos principais meios que a gente vê por aí. Se já é difícil a situação de negros LGBTs no trabalho, quando eles estão em meios nos quais a maioria das pessoas é heterossexual, o preconceito é duplamente enraizado. Como no caso do rapper, negro, gay e morador da periferia Rico da Laçã. Ele representa a comunidade LGBT no intitulado Queer Rap, com letras sobre aceitação e empoderamento. Faz sucesso com os hits Aceite-se e Da Laçã, que fala sobre a falta de visibilidade dos negros gays rappers no Brasil. Em uma entrevista ao jornalista Ronald Rios, Rico ressalta como se sente deslocado tanto no mundo gay quanto no gênero do rap. Se eu tô na festa gay, eu sou muito normativo, eu sou muito machinho, muito, entendeu? Agora, e se eu vou no rap, eu já sou muito viado pro rap, entendeu? E eu acabo não pertencendo plenamente. Os pretos estão à margem, o preto gay aqui no gueto, ele tá à margem da margem, que os pretos também meio que ainda não entenderam e não quer também. Outro não dá prazer, sem crise, sem chance, uma dica, aceite-se, 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 aceite-se. Como Rico, o administrador Mohamed Lugério também faz parte de um grupo destinado à inclusão de LGBTs em uma área tida como heterossexual, o futebol. Ele é centroavante no Bulls Futebol, um time composto somente por jogadores gays. Atualmente eu sou bastante apaixonado por esportes, mas em época de escola não era, porque eu sofria bastante bullying. Como eu sofria muito bullying, também não gostava de futebol, então eu meio que me excluía e só jogava vôlei com as meninas. Com o passar do tempo, fui amadurecendo, fui me conhecendo também, e eu fui conseguindo já gostar mais do futebol. Aí, depois que eu comecei a gostar, aí eu fui começando a jogar, acompanhando mais o Corinthians, assistir programas esportivos, aí eu fui me apaixonando
apaixonando ainda mais. Eu acompanho todos os esportes. Meus preferidos são vôlei e futebol, mas esporte pra mim hoje é um hobby, sabe? Agora, aos 24 anos, Mohamed enfrenta outras situações de preconceito. Ele conta que sua mãe não aceita a orientação sexual e relata racismo dentro do universo LGBT. O negro, ele só é procurado por aquelas pessoas que, por um acaso, têm algum fetiche com o negro. Então, geralmente isso acontece. Em aplicativo, por exemplo, eu já fui chamado de macaco, já li os caras falando pra eu voltar pra jaula, essas coisas. Minha mãe já me chamou de maldição por eu ser gay. De acordo com Fernando Oliveira, essa situação é recorrente também em baladas gays na capital paulista. O preconceito, ele não vem só de pessoas que não são do meio LGBT e que não são só negras, mas dentro do mundo gay tem muito preconceito. Então, tem que ser o tipo padrãozinho, tem que ser branquinho, corpo definido, barba. Então, muitas vezes a gente acaba sendo ignorado pelas pessoas que a gente tá afim por causa disso. Então isso afeta muito, pelo menos a minha autoestima. Sinto que eu não estou nos padrões que a sociedade nos impõe. Analisando as experiências com seus clientes, o psicólogo Harley Bruno revela que a relação do negro LGBT com a aceitação é duplamente difícil. O que ocorre com o LGBT negro é que ele acaba sendo vítima de dois preconceitos. Ele por ser negro e segundo por ser LGBT. Por ser negro é de fato já a sua biologia, são seus aspectos fisiológicos. E quando ele é LGBT, ele acaba apresentando mais uma série de questões, porque ele acaba sofrendo esse duplo preconceito. Este quadro é reforçado por Caio Batista. Apesar de trabalhar na área de marketing digital de grandes marcas brasileiras, ele não se sente representado na mídia. São poucos os homens como eu que fazem parte de contextos midiáticos. Inclusive, somos quase que extintos dentro desses contextos, porque a sociedade ainda enxerga como o homem negro gay sendo negro magro, nunca o homem gay negro gordo. A representatividade já é difícil em relação ao colorismo, que dirá em relação à gordura se tratando de um homem negro gay. As pessoas reagem com espanto ao saber que um negro LGBT é capaz de fazer uma faculdade. É o que acontece com Zoe Mazan. Eu falo que eu já faço faculdade, as pessoas às vezes acham meio estranho. Por exemplo, eu vou apresentar, às vezes eu tô comentando com alguém que eu faço essas pesquisas e tal, elas ficam surpresas por eu ser inteligente. Quem acredita na ideia do Brasil como um país miscigenado e livre de preconceito pode estar cometendo um erro. A sociedade sempre encara um negro ou um LGBT com estranheza. Amanda relata como reagiram quando souberam que, além de negra, é homossexual. Eu estava num bate-papo coletivo e uma moça perguntou se eu era homossexual e eu falei que sim. Ela, mas homossexual negra? Porque, sei lá, eu só acho estranho. Situação e classe social não deixam a pessoa livre de preconceito. Idaildes Ribeiro tem mais de 30 anos de experiência como assistente social. Ela se lembra da história de um médico, colega de trabalho, que sofreu preconceito em um atendimento por ser negro e gay. E um dia, o paciente morreu, né? E ele foi falar com a família. A família falou que ela não ia escutar um médico negro. Aí veio um outro parente, falou, não, imagina, é que estão muito nervosos. Eu falei, não, eles podem estar nervosos, mas eles são preconceituosos. Tá, aí o cara veio, nós sentamos com esse cidadão, que foi pior. Aí ele começou a passar, que já chegou em óbito, ficou 12 minutos fazendo uma reação, mas não deu. Ele falou, o senhor é gay? Então eu vejo assim que sofreu muito. E quando tem dinheiro, sofre também. Negros que são gays esperam não sentir na pele o preconceito em um meio que deveria lutar contra ele. Apesar disso, eles relatam estereótipos dentro da própria comunidade gay. Quando se trata de relacionamento, ocorre a sexualização do corpo negro e a exclusão de quem não está dentro do padrão de beleza determinado pela sociedade. É o que diz Zoe Mazan sobre preterimento, um termo que ajuda a entender essa questão. Como os casais LGBT são retratados, geralmente é aquele casal gay, tipo, homens lindos, brancos, malhados, juntos e felizes. A diferença é justamente por você não ser um padrão. Por exemplo, uma menina vai preferir ficar com uma outra menina branca do que ficar com uma menina negra. Isso é uma coisa que acontece direto e muitas vezes não, na maioria das vezes não é
repensada. Samuel Gomes enfrenta as duas situações ao buscar um relacionamento em sites e aplicativos feitos para isso. Quando não passa pela sexualização do seu corpo, é obrigado a encarar o preterimento. Só procura pra sexo, né? Tipo, não perguntam nem seu nome, não estão nem aí pra sua história e só querem sair com você pra falar que saiu com o negão. Ou muitas vezes é pior do que isso, né? Tem um preterimento que fala, eu não curto negros, e aí você tenta puxar um assunto, a pessoa te ignora ou fala alguma coisa que vai te magoar. O fato da comunidade LGBT só ver um tipo de preconceito, a homofobia, é preocupante para a Zoe. A comunidade LGBT, ela não vê racismo, sabe? Ela não racionaliza isso, porque a comunidade LGBT ela fica muito fechada entre as opressões que elas sofrem, e ainda nem é todas, porque só considera homofobia. Amanda Godin considera as padronizações como um todo um grande problema para a aceitação da sociedade. Infelizmente, a TV mostra e padroniza até mesmo a homossexualidade. A lésbica tem que ser uma garota de cabelo liso, curto. Eles não mostram, por exemplo, que existem lésbicas que são negras de cabelo afro. Elas não são todas padronizadas. Elas não são todas brancas. Baby, eu já cansei de me esconder. Estamos apresentando Resistência em Dobro. No último bloco, melhorias para os negros LGBTs e suas opiniões sobre as dificuldades. E nada mais. Voltamos a apresentar Resistência em Dobro. Samuel Gomes escreveu um livro chamado Me Guardei no Armário. Nele, o designer conta como foi seu processo de aceitação, do momento que estava dentro do armário até a hora que saiu dele. Depois do livro lançado, o que eu tenho, na verdade, aprendido mais ainda é que ainda falta muita coisa assim para aprender, né? Eu falo que se um dia eu tiver que fazer um novo livro sobre esse mesmo tema, sobre a minha vida, seria, sei lá, meus armários mais sombrios, sei lá, ou no escuro do meu armário. O psicólogo Harley Bruno, de acordo com as experiências junto aos pacientes, citou que as duas características, negro e LGBT, são complexas, mas ser LGBT ainda é a maior dificuldade. Com o passar das décadas, o Brasil ainda continua sendo um país um pouco racista. Mas para esse indivíduo, a maior dificuldade é ele aceitar ser LGBT. Porque para ele passa, será que isso é uma condição minha? Será que eu escolhi isso? Por que eu sou assim? Porque negro, ele não vai poder ser branco. Mas alguns tendem a não concordar com esse comportamento. Zoe confirma a observação do psicólogo. Não tem como escolher. Nossa, acho que no momento mesmo, se eu pudesse escolher alguma coisa, eu escolheria não ser trans. De verdade. Porque é uma coisa que tira meu sono, tira minha paz. Pensando nas melhorias para os negros LGBTs, Caio Batista cita como primeiro passo o reconhecimento da pluralidade. Acho que não dá pra gente discutir sobre questões de adoção ou questão de criminalização de homofobia quando existem muitos homens negros gays que passam por problemas sérios em relação à violência, delas as mais diversas possíveis, ou como homens gordos são invisibilizados dentro de um movimento, sendo que o movimento é muito plural, sabe? E falta um pouco dessa noção de pluralidade. Acho que à medida que a gente começar a entender todo mundo como uma coisa só, a gente começa a ter um pouquinho mais de abertura para repensar algumas coisas que estão erradas na sociedade e lutar pelos nossos direitos de fato. Amanda Godin também concorda que primeiro se trabalha com a conscientização e depois com as leis. Não precisa de um decreto ou algo do tipo, precisa de conscientização. Por mais que já existam cursos de apoio à causa, enfim, ainda precisa de mais, porque, por incrível que pareça, o preconceito ainda é muito grande. A questão da conscientização é reforçada pela psicóloga Cleusa Sakamoto. Então, eu acho que a gente precisa de mais educação, políticas públicas, né, para garantir direitos para essas pessoas, dignidade para todos,
né? Porque um preconceito a gente combate com isto. Se a gente trata as pessoas de maneira preconceituosa, o preconceito se mantém. Quando o assunto é violência, Harley Bruno discute a situação do Brasil perante isso. Aos poucos, o homossexual ele vem conquistando esse espaço a partir do momento que ele pôde compartilhar com seu parceiro, hoje tendo a união civil, que foi decretada pelo governo. Mas a justiça, como é que podemos hoje ter, num país como o nosso, mais de 353 homossexuais assassinados no primeiro semestre? Fora aqueles que são encobertos, que acabam também não passando como assassinatos gerados pelo ódio, pelo preconceito. Apesar do Brasil prever proteção contra crimes de discriminação, permitir a adoção e reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, não há uma proibição explícita da discriminação baseada na orientação sexual. O estudo realizado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexuais mostra que, mesmo com altos números de morte e violência, o Brasil está muito avançado na luta contra a homofobia, comparado a países que decretam prisão para homossexuais, como a Guiana, e até morte, como na Arábia Saudita. Com leis ou não, a situação dos negros LGBTs no Brasil, da rua até o interior de uma faculdade, de norte a sul do país, desempregado ou empregado, rico ou pobre, precisa ser mudada com urgência, até o momento que não haja diferenças entre as duas comunidades e na sociedade como um todo. E ser negro e LGBT é lutar diariamente é balancear, entendeu? É como se você fosse um equilibrista, tentar balancear essas duas opressões e às vezes mais de duas, que enfim. Mas que seu rude boy, vim pra ser seu man. Resistência em Dobro, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Produção de Isabela Bastos, Luana Gasparotto e Mariana Macei. Locução de Isabela Bastos, Mariana Macei, Vicente Nicolau e Paulo de Faria. Sonoplastia de Danilo Nunes, edição de Paulo de Faria e supervisão de Wagner Belmonte. Gravado no estúdio de áudio da Fapcom em outubro de 2017. Mandando um tchauzinho da escada do airplane.